Quero agradecer a todos que nos ouvem e nos assistem. Daremos início agora ao podcast da Empresários Brasil, podcast condominial, onde hoje falaremos sobre segurança. E eu tenho o prazer de receber aqui, hoje, o Dr. Tiago Natalio, que vai ser o mediador de honra, ajudando aí nessa mediação com os especialistas convidados aí. João Sá, especialista em segurança com mais de 30 anos de atuação, e também um síndico profissional, Eliseu de Oliveira. Então, é isso daí. Eu quero que cada um agora se apresente rapidamente, né? Aquele pitch breve, para que todos que nos assistem, nos ouvem, possam conhecer um pouquinho de cada um de vocês. Doutor Tiago, palavra é tua. Vamos lá, meu amigo. Primeiramente, um bom dia a todos que estão nos assistindo, a toda a audiência que está nos acompanhando. Uma honra, fiquei muito honrado pelo convite e também quando soube aí dos convidados que nós temos aqui hoje, foi motivo ainda de ficar mais feliz porque a gente conhece o trabalho, a gente tem acompanhado eles nas mídias sociais, então para nós é sem dúvida nenhuma um grande prazer. Como muitos já conhecem, né, eu atuo na área de direito condominial, a gente atua aí com diversos condomínios hoje em dia, a gente acaba lidando com muitas questões relacionadas à segurança e realmente a gente tem aprendido muito com os síndicos, com os prestadores de serviço, com pessoas relacionadas a essa área e acho que hoje o objetivo é a gente tirar o máximo aí de informação para que a gente possa levar ao nosso público uma informação de qualidade. E para mim é um prazer, muito obrigado pela honra. Obrigado você pela presença. João Sá. Olá, bom dia a todos. Sou João Sá, especialista de segurança, como já foi mencionado há mais de 30 anos. Hoje eu estou aqui a convite aí da Empresários Brasil para trazer um pouco de know-how, um pouco de conhecimento da área de segurança, compartilhar com todos os ouvintes, com todos os participantes. Estou aqui à inteira disposição para explanar tudo o know-how que eu tenho em segurança para todos os ouvintes, para todos os internautas e para todos os participantes aqui da mesa. E estou à disposição, não somente hoje no canal, ou nas redes sociais, ou até mesmo aí pelos telefones que vão ser deixados aí pós aí a podcast para tirar as dúvidas dos internautas e de todos os ouvintes. É isso aí, você que nos ouve e nos assiste, já deixe aqui o seu comentário, coloque a sua pergunta, a sua dúvida. E agora, o síndico profissional Eliseu. Primeiramente, é uma honra estar aqui dividindo a mesa com esses ilustres, esses amigos, porque assim, quando você faz uma mesa de amigos, eu acho que vai ser coisa boa. Então é uma honra estar aqui junto com vocês, o especialista João Sá, meu amigo, Horácio, um grande amigo, Tiago nem se fala, meu professor. Opa. E meu professor, gente. E a todos esses que estão aí ouvindo, estão assistindo nós, espero que aqui nós saímos com conteúdo de qualidade para todos os síndicos. O norte, nós precisamos do norte em segurança em condomínio e assim, vou trazer algumas experiências. Vou jogar a bola pro João Sá, vou jogar a bola pro Tiago, pro Horácio, e nós vamos tirar coisa boa daqui hoje. É uma honra estar aqui com essa mesa posta. É isso aí. E para dar abertura aí, vamos começar com um tema na área de segurança que a gente fala da tecnologia. A tecnologia em favor da segurança. Qual a importância em investir em tecnologia? Não é isso, doutor? Exatamente, pensando até em tecnologia, depois que a gente ouvir um pouco da parte técnica, a gente vai ter que também trazer isso aí, como que a gente leva isso para uma assembleia de forma prática, para que a gente possa trazer aí do condomínio um incentivo, né, e também fazer com que ele entenda essa necessidade. Porque hoje em dia a gente trabalha com assembleia, a gente sabe que enquanto o condomínio não se convence, ele não vai aderir à situação. Mas vamos ouvir um pouco aí da parte técnica primeiro e a gente vai aprofundando esse assunto. Vamos lá. Síndico Eliseu. Tecnologia. Fala um pouquinho dessa tecnologia que existe hoje, a necessidade que você tem, qual que é a dificuldade maior dentro dos condomínios. Assim, primeiramente, existe a tecnologia trazer a favor do condomínio. Então, assim, hoje o condomínio está visando o quê? Uma segurança a mais e apoiado por tecnologias. E tecnologias operadas por pessoas. Então, assim, hoje a tecnologia é muito importante, com equipamentos bons, de qualidade, que teve alguns testes, que teve algumas ações de melhora desses equipamentos. Hoje nós temos câmeras que têm facial.
acompanha. Tem centrais que pegam a tecnologia, o modo operante das pessoas andando na calçada. Então, assim, é trazer esse tipo de tecnologia para investir no condomínio. É isso que nós buscamos. E hoje está um pouco mais democratizado essa questão de tecnologia, porque antes nós tínhamos um tabu do preço, né, os valores. Hoje tem sido hoje já está mais acessível para os condomínios, independente do condomínio. Está tendo preços acessíveis para que a gente possa viabilizar tecnologias importantes. Hoje nós temos assim a questão de equipamentos. Hoje nós temos importação muito de equipamentos e de empresas que têm um know-how muito grande em desenvolver esse tipo de tecnologia. Então hoje nós temos mais acesso do que há 15 anos atrás. 15 anos atrás tinha um DVRzinho lá que gravava mais ou menos uma câmera. Hoje você consegue ver o facial dessa pessoa. Entendeu? Você sabe operar, ver que aquela pessoa é um condômino. Então, assim, eu acho que a tecnologia está vindo para isso. Então, assim, e nós estamos tendo acesso a essa tecnologia. Hoje o custo, com o dólar muito alto, acaba elevando esse custo. Mas eu acho que assim, não tem custo que você possa investir para a segurança do seu condomínio. João Sá, falando em facial, outro dia eu testei uma portaria que tinha o reconhecimento facial. Só que depois que me cadastraram, eu peguei o meu Facebook e coloquei a minha foto do celular e abriu. Então, existe qualidade. E o que você pode falar sobre isso? Bom, sobre facial. Hoje nós temos uma tendência do mercado para a área condominial. Condomínio hoje sem tecnologia não tem controle, não tem segurança, não tem basicamente processo nenhum. Não basta ter somente humano. Então, a segurança tecnológica hoje em condomínio é a tendência futurística. Todo condomínio, não importa ele, pequeno, médio e grande porte, tem que ter tecnologia. E tecnologia adequada. E uma delas é a facial. Hoje a facial substitui 70% do trabalho de um porteiro. O porteiro precisa estar lá, o humano, para visualizar quem está entrando. Mas nós temos a tecnologia facial. Isso que aconteceu com você são erros de programações. Isso são erros de empresas que instalaram e programaram não adequadamente essa facial. Se você pega essa facial, como você comentou, foi numa portaria, tirou essa foto, jogou no Facebook, depois entrou, não entra. Porque a qualidade da configuração e da câmera não vai ter a movimentação. Então você não tem como. E você tem a dupla confirmação dentro do próprio sistema. Você tem algumas barreiras dentro do próprio sistema. E quando você programa de forma adequada, a facial é um dos itens fantásticos em tecnologia hoje para a área condominial, escritórios, empresas, indústria, até mesmo para a residência. Desde quando você tem uma empresa adequada para fazer a integração desse sistema. Não adianta você ter uma Ferrari e não ter um piloto adequado. É o que você teve nessa experiência que você teve nesse condomínio. Bacana. Ajuda aí, Eliseu, contribui aí. Eu tive um treinamento mais ou menos uns 6 meses atrás e o engraçado foi que nós estávamos nessa portaria, foi apresentada a facial para nós. Eu entrei na portaria, liberou meu acesso. Quando foi ver as duas pessoas, a pessoa era parecida comigo, tinha barba, tinha a mesma medida do meu rosto e eu consegui entrar. Eu estava num curso do Iron e virei case. Entendeu? Assim, nós temos nosso grande amigo Aldo Bussoleti. Ele pegou essa informação e falou assim: não, alguma coisa está de errado. Ele, na hora, ele falou assim: não, tem alguma coisa errada e eu vou ver o que está acontecendo. 2 pessoas parecidas. Ele falou assim: você tem irmãos gêmeos? Porque o cara tem a mesma medida do rosto seu. Mas eu comentei um pouquinho, complementando. Existem outras barreiras dentro do próprio sistema, em configuração. Tem a primeira checagem, tem a segunda checagem, tem outras formas de você até fazer esse reconhecimento. Não somente na primeira imagem. Então você tem como configurar o sistema dentro dele.
E hoje a facial de fato é o mais usual. Antigamente nós tínhamos a biometria, tinha até aqueles cartões que você de aproximação, mas hoje realmente a facial tem sido mais utilizado. Eu acredito, nos condomínios que tem tecnologia, ainda o que está predominando é a digital. E o chaveirinho, que é o case que tem, que é o tagzinho. Tá? Você pega hoje aqui no centro, que é aqui principalmente na Angélica, onde é que tem um maior índice de tecnologia, a maioria estão ainda com facial. Como a biometria, ela já tem a biometria que está tendo maior índice. A facial não, porque ela ainda está com um custo muito alto. Então a facial está reduzindo o custo nos últimos anos, nos últimos 13 meses. Até mesmo com a evolução da tecnologia. Só que ainda está predominando ainda a digital. Tá? Mas a facial já está realmente tendo em bastante condomínio. Não é a maioria. A maioria ainda é o tag e é ainda a digital. Feitas essas observações de algum tipo de vulnerabilidade que nós sabemos que pode acontecer, existe, vamos dizer assim, a gente consegue qualificar qual que seria o melhor equipamento, por exemplo, aí eu falo dessa distinção de biometria para facial. Existe assim como a gente viabilizar, falar, não, o caminho melhor é esse aqui, ou o segundo é esse? Existe sim. Projeto. Se o seu condomínio tem um projeto adequado, você vai ter a tecnologia adequada para ele. Não tem como você falar assim, na Zona Leste eu vou ter uma facial. Não casa. Um prédio simplório não cabe. Então você tem que, primeiro, para saber a tecnologia adequada, você tem que ter um projeto. Você tendo um projeto adequado, você vai ter a tecnologia adequada para o seu condomínio. Você vai ter as barreiras necessárias tecnológicas para o seu condomínio. Sem você ter esse projeto, você vai instalar o que você acha. O achômetro não é o adequado. Primeiro o projeto. Em cima do projeto tem uma aprovação. Através dessa aprovação você vai instalar tecnologia conforme o seu público, conforme o risco da localidade. Eu quero designer facial. Eu quero, aqui eu tenho o maior índice de pessoas idosas. Tag e facial. Olha, aqui eu tenho mais digital que os jovens. Tem as 3, 4, 5 tecnologias no próprio top. Depende muito do projeto e do risco do próprio condomínio e da localidade. Sem isso não tem como você determinar o que é melhor, o que é pior, sem ter o projeto. Bacana! Bom, pessoal, continuamos aqui falando sobre segurança condominial. Quero mandar um abraço aí para Solange, que está ao vivo com a gente, a Beth Marins, Juliana Ruas, temos também o João Batista, Hércia Lopes, Elci Antônio, Tânia Penedo, dentre vários outros. Deixe aqui a sua pergunta também, se você tem alguma dúvida em relação à segurança do condomínio. Aproveitando agora, seu Eliseu, me fala quais são as dores que o síndico tem em relação à segurança dentro do condomínio. A segurança do condomínio. Essas barreiras, eu acho que assim, é o estudo que o João Sá disse. É esse estudo que nós temos que fazer em cada condomínio, não é um igual ao outro. Assim, o perímetro é diferente, as pessoas são diferentes. Então, assim, eu acho que o que o João Sá falou é sensacional, é o estudo. Cada condomínio, por exemplo, eu posso pegar um condomínio aqui que toda a barreira dele por fora está certa, só que as portas de entradas têm falha. Eu posso pegar que a barreira externa está comprometida, porém as internas estão todas fortes. Então, assim, não existe uma receita de bolo do condomínio. Eu acho que o estudo é fundamental, de uma empresa especializada em fazer. E isso o síndico vai ajudar. É trazer a dor, jogar a bola para uma empresa que vai fazer esse estudo, então, e programar uma coisa que seja ideal para nós. Então, assim, eu tenho os 8 condomínios que eu tenho, cada um tem uma particularidade. A minha visão como síndico, acho que se eu colocar uma porta de vidro vai comprometer, mas se eu deixar uma porta de alumínio vai dar aquela sensação de segurança. Então, assim, existe o estudo. Acho que é importante pegar uma pessoa especializada, eu trazer as dores, porque assim, por isso que eu falo, não é uma cartilha que eu tenho que seguir em cada condomínio. Eu tenho que pegar o know-how dele, o know-how do especialista.
e trazer as dores daquele condomínio específico. E lá na Zona Leste nós temos muitos condomínios que cada um tem as suas características. Eu acho que assim, tem que primeiro fazer um estudo bom com uma empresa boa. Aí eu vou trazer segurança para o condomínio definitivamente. Bacana. Doutor Tiago, faço uma pergunta para você. O síndico é responsável na esfera civil e criminal sobre a segurança do condomínio? Veja só, no Código Civil nós temos lá o artigo 1348, que fala lá da responsabilidade civil, e de lá a gente tem toda a questão de responsabilidade e assim por diante. Na lei de 64 nós tínhamos lá um artigo que falava sobre a responsabilidade do síndico sobre o aspecto de segurança. E quando a gente fala de segurança, a gente não fala somente desse tipo de segurança. O síndico é responsável, por exemplo, ao ambiente do condomínio como um todo, a questão da responsabilidade do ambiente de trabalho e assim por diante. Então sim, alcança esse tipo de segurança, alcança esse tipo de responsabilidade, mas é óbvio que o síndico ele tem que estar condicionado a uma assembleia. Então é por esse motivo que às vezes a gente fala, o síndico precisa ter a proatividade de levar a ideia, de trazer a ideia ao condômino. A partir do momento que ele não tem, eventualmente, uma aprovação, aquela responsabilidade dele começa a ficar reduzida. Sabemos que o risco nunca vai deixar de existir, até porque risco não se zera. Risco a gente se diminui. Mas para isso é importante que ele tenha proatividade e haja com todos os caminhos e todas as diligências necessárias para ele falar assim, ó, tudo que estava no meu alcance eu fiz. Mas aquilo que realmente saiu do meu alcance, e às vezes até o alcance financeiro, esse ele deixou de fazer porque ele não tinha ali um determinado apoio e assim por diante. É óbvio que a gente tem diversas análises sobre esse ponto de vista, não quer dizer que necessariamente porque aconteceu alguma coisa, às vezes a responsabilidade vai ser do síndico. E muitas das vezes nem do próprio condomínio vai ser. Porque nós precisamos lembrar também que os condomínios, eles não são responsáveis por segurança pública. A segurança pública pertence ao Estado. E não é porque houve um furto ou houve um roubo, nós já partimos do pressuposto que a responsabilidade é do condomínio. Às vezes, tendo ou não tendo câmera, a responsabilidade não é do condomínio. E imagina se fosse, como seria difícil morar em condomínio. Porque imagina que nós temos um estacionamento onde nós temos um carro lá de altíssimo valor. E eventualmente houve lá algum problema, que esse carro foi furtado, ele foi roubado e etc. Que seja um carro de 500 mil reais. No mês seguinte a gente faz um rateio de 500 mil reais para poder pagar o carro. Então vai depender aí da circunstância, vai ter o estudo no caso a caso. Mas até trazendo essa linha de raciocínio, e também aqui voltando aqui a bola aqui pro Eliseu, quando você assume condomínios novos assim, é comum na sua tratativa inicial você sempre trazer esse aspecto, essa visão da segurança. Você traz um especialista para poder fazer um estudo do que já tem e eventualmente uma melhora desse sistema. Isso tem sido comum, até mesmo nas suas apresentações, quando você lida aí com assembleias. O que nós costumamos fazer? Condomínios novos, nós estamos assumindo agora, o que nós fazemos? Nós trazemos um especialista em segurança. Esse especialista ele vai mostrar as barreiras que existem. Então, assim, muitas vezes você entra, o condomínio ele entra no condomínio, ele não vê barreiras. Ele entra normal, passou na portaria, entrou lá, na escada, subiu. Só que nesse trajeto, nesse procedimento, existem as barreiras. Então, nós trazemos um especialista em segurança, ele vai fazer uma análise. Essa análise nós entregamos em 100 dias. Então, os 60 primeiros dias é para saber como o condomínio está. O diagnóstico dele. O médico não faz isso, o diagnóstico? Ele vai fazer o diagnóstico, vai pedir um exame num especialista, e nós fazemos isso com o condomínio, tratando aquelas chagas. Que às vezes a doença está dentro do condomínio, nós temos que eliminar essa doença. Então, trazendo um especialista, ele vai analisar, Eliseu, você trata isso dessa forma. Aqui eu estou vendo 2, 3 barreiras, mas nós podemos colocar 5 barreiras, que vai trazer segurança. Então, o especialista é fundamental nesse momento. 60 primeiros dias, o especialista vem, analisa o condomínio, com 100 dias de gestão no condomínio novo, nós entregamos o que o condomínio necessita em segurança. Muito bacana. E isso já tem sido, vamos dizer assim, uma demanda do próprio condômino. Hoje o condômino, ele já exige, ele passa a ser a pessoa que primeiro começa a exigir a segurança dentro do condomínio, ou às vezes a segurança por parte do condômino, ela fica sempre um pouco de lado por conta de custo. Falo isso porque a gente tem condomínios diferentes e características diferentes. Tem condôminos hoje que eles são quem levantam as pautas. E tem condômino hoje que não aceita morar em lugar que, vamos dizer assim,
não teria uma segurança mínima. Hoje parte do condômino também essa busca e essa procura pela melhor segurança, pela melhor efetividade nos procedimentos, ou sempre depende do síndico de realmente trazer ali o condômino e chamar a atenção. A gente tem esses dois lados, também tem aquele condômino que ele está sempre visando e sempre estando a mais, buscando, pedindo mais para o síndico. Existem dois tipos de condômino. Aquele condômino que já está habituado ao ambiente, ele está acostumado com aquela rotina. Quando você tem a barreira de segurança e implanta uma segurança, esse é o primeiro a barrar. Pode ser por custo, pode ser que eu não estou acostumado com isso, como que vai ser a minha namorada quando chegar aqui, quando vai ser meu filho chegar da escola. Esse é um tipo. Agora tem aqueles outros condôminos que estão migrando de residências, vindo para um condomínio com aquela sensação de segurança. O cara, ele quer tudo. Ele quer segurança, ele vai investir, porque ali dentro, a visão dele é o seguinte: ali dentro está meu bem mais precioso, é meu castelo. Eu entendo que o condomínio é meu castelo. Então, assim, eu quero meu castelo mais seguro possível. Então, esses dois tipos de condomínio, o síndico enfrenta. Tem aqueles que vai jogar para custo, vai ser muito caro. E o custo-benefício disso? O que vai garantir a sua segurança, meu querido? E o outro, não, eu quero segurança a qualquer preço. Eu estou saindo de uma residência que eu era vulnerável, eu chegava numa casa sozinho, hoje eu tenho, às vezes, um prestador de serviço que me apoia nessa chegada na minha casa. Então, assim, essa migração, esses dois condôminos, eu acho que é importante o síndico analisar esses dois tipos de pessoas e ver o norte, e nortear para esses dois tipos de pessoas, nortear eles para uma segurança maior do condomínio. Esse é o objetivo do síndico, eu acho. João Sá, aproveitando a fala do Eliseu, que o condômino hoje quer proteger o castelo, né? Você tem essa segurança. Como que você avalia ou como você pode orientar até o próprio morador nas condutas dele? Muitas vezes é ele que deixa o meliante entrar. Sim. Né? Seja com portaria física, né? Muitas vezes chega aquele cara lá que é o carona. E o morador, para agradar, pede para ele entrar primeiro, né? Sim. O Eliseu complementando, ele comentou que nos condomínios que ele presta serviço, ele contrata esse especialista, é fundamental hoje. Hoje, 90% dos condomínios de São Paulo, que está em torno de 61 mil, não tem essa visão, por não ser síndico profissional, por ser síndico orgânico, por não ter esse conhecimento, tá? Dos níveis de segurança, que é um morador lá comum como qualquer um outro, então não tem essa preocupação. Tem a preocupação de fazer só gestão do caixa e até mesmo do que tem lá no próprio condomínio. Tenho como visão que você tem que ter 4 pilares para qualquer condomínio, não importa se é da classe C, B ou A. Você tem que ter os 4 pilares. Primeiro, projeto. Segundo, processos. Terceiro, tecnologia. 4, humano. A partir da hora que você tem esses 4 pilares, você desenha a segurança adequada do jeito que você quer. Em cima desse processo, você vai com palestras, você vai com treinamento, você vai com orientação, você vai com a informação dentro da administradora, informação no seu boleto, você manda informação mensal para a pessoa. Você pode ter um canal da própria empresa de segurança prestadora de serviço que disponibiliza todos esses cases para os moradores, para sanar todas as dúvidas inerentes à segurança e até mesmo ao procedimento do condomínio. Mas se você não tem esses 4 pilares, está 100% comprometido a segurança do seu condomínio. Não tem como o síndico vender nada dentro de um condomínio. Não tem como um gestor vender nada. Tanto o síndico profissional, o síndico orgânico ou qualquer gestor condominial. Sem esses 4 pilares. Tendo esses 4 pilares, aí vem a empresa. Tendo uma empresa adequada, conceituada de mercado, você só tem que marcar golaço. Não tem como o síndico não marcar golaço. Não tem como a empresa terceirizada, a administradora não marcar golaço. Não tem como o síndico orgânico não marcar um golaço. E o próprio morador vai se sentir campeão.
ele tem a segurança adequada. Ele vai poder falar assim, estou dormindo tranquilo, tenho meu carro lá de 1,5 milhão, 500 mil guardado, que eu sei como está sendo cuidado, que eu tenho todos esses 4 pilares aqui dentro do meu condomínio. Pode acontecer? Pode, mas vai ser minimizado. Você vai poder dormir tranquilo, você vai poder ir trabalhar e deixar seu filho tranquilo dentro de um condomínio, tanto de residências, casas, quanto de prédios, adequadamente. Mas tem que ter esses 4 pilares. Sem isso não tem segurança adequada. Você passou aí também por procedimento e humano. E isso nos lembra aí a questão de treinamento. Qual que é a importância do treinamento? E hoje o treinamento ele fica restrito somente aos porteiros, às pessoas que trabalham, ou ele tem que ser levado isso ao próprio condomínio também? Existe para condomínios 3 tipos de treinamentos. Primeiro, para os colaboradores, treinamento e integração. Tem os treinamentos que hoje se compete aí através do E-Social, que são 9 treinamentos, que são todas as empresas terceirizadas, são obrigadas hoje, as empresas legais, a ministrar esses treinamentos, tá? Até para cumprir a legislação, que é a da nova lei trabalhista e o E-Social. E nós temos o treinamento específico elaborado para cada case, para cada necessidade, para cada condomínio. O padrão é padrão. O do condomínio é específico para cada condomínio. Esse treinamento específico para cada particularidade de cada case é disponibilizado dentro do site do condomínio, da administradora e até mesmo da empresa, cumprindo a lei LGPD, dentro dos próprios portais dessas instituições. Se o condomínio tem um administrador, uma administração interna, disponibilizamos dentro da administração interna para o morador, como uma ata de uma assembleia, né? Então nós disponibilizamos esse treinamento dentro do canal da empresa ou até mesmo da administradora. Então tem essa disponibilidade geral, tanto para o morador quanto para o serviço terceirizado. Certo. E esses treinamentos, eles têm habitualidade? Como que tem sido, de quanto em quanto tempo isso acontece? Alguns treinamentos hoje, E-Social, ele está variando conforme a norma trabalhista. É de 1 ano a 24 meses. E condomínio a cada 6 meses. Só que hoje o índice de treinamento está sendo muito mais para condomínio comercial. O residencial está pecando em 99%. Que acho que já pagou terceirizado, já tem uma administradora, já tem um síndico profissional, ele que se vire com os treinamentos. Pensamento errôneo, né? Hoje, os escritórios administrativos já estão tendo uma adesão muito boa sobre treinamento para todos os condôminos na área comercial. Então isso está tendo ainda uma discrepância muito grande comercial e residencial. Perfeito. E Eliseu, e os síndicos em si, eles também passam por treinamentos de segurança? Os cursos hoje em dia, dos quais os síndicos procuram, eles têm em mente, no leque, a questão da segurança também para viabilizar situações melhores para os condôminos? Tem sido uma prática isso? Hoje nós temos o apoio da Empresários Brasil, que ministram treinamentos, tem esse know-how de atendimento ao síndico, que é onde você vem buscar conhecimento. Há outras instituições também que visam também entender primeiro o que é a vida do síndico, entender as necessidades do síndico e fazer um case trazendo essas informações para o síndico. Então hoje nós temos muitos canais. Os canais estão ótimos em que o aprendizado do síndico, o síndico tem que buscar. Antigamente você não tinha esses tipos de conteúdo. Eu acho que essa busca de conteúdo antigamente era muito ruim. Você buscava numa plataforma de busca e você acabava pegando ali aleatoriamente. Só que assim, hoje, eu acho que assim, hoje as empresas estão focadas no quê? No conteúdo. O conteúdo traz empresas, apresentam empresas boas, com assim, a Empresários do Brasil na rodada de negócios que nós temos, trazem para nós, o contato para nós, síndico, uma empresa que já passou pelo crivo da Empresários Brasil, o crivo deles, porque eles não vão trazer numa rodada de negócios uma empresa que tem falhas.
E o conteúdo que ela traz para nós é o conteúdo que todo síndico deveria estar com a carteira debaixo do braço, com conteúdo. Então, assim, hoje a busca de estudo para o síndico é necessário, aprofundar em reciclagem. Eu acho que assim, não adianta você colocar um processo, um procedimento e não ter reciclagem. Nós temos a mudança de condôminos toda hora dentro do condomínio. Então, assim, e às vezes as pessoas esquecem. Então, se não bater forte na reciclagem, nós gastamos R$200.000, R$100.000 em segurança, e sendo que um procedimento errôneo de um morador, de uma gentileza, às vezes, todo esse investimento vai pro ralo. Nós passamos aqui, a gente conversou aqui e a gente pensou aqui muito do pressuposto da empresa terceirizada. Que às vezes a gente às vezes não, na maioria das vezes o que a gente espera são pessoas preparadas, cursos e assim por diante, e treinamento. Mas como tem sido, Eliseu, quando a gente tem o funcionário orgânico, aquele funcionário que já está lá dentro do condomínio há muito tempo, o treinamento para esse funcionário, isso também existe da mesma forma como a gente espera que a terceirizada faz, os síndicos eles têm tido um olhar diferenciado para isso, e mais, a gente sabe que aí dependeria de um custo que às vezes ele fica de forma, vamos dizer assim, muito clara ali na previsão. Os condôminos em si, eles acabam colocando isso nas ordinárias, o treinamento dos funcionários orgânicos? Dificilmente. Às vezes o síndico ele vai jogar a responsabilidade para a empresa, para ela ministrar esse curso, só que não é cobrado pelos condôminos nesse procedimento. Então, assim, nós temos que o quê? Trazer essa bola para nós. A necessidade de um treinamento é um condômino, por exemplo, Eliseu, não gostei, cheguei hoje lá na portaria, o portão não estava fechado. Às vezes o próprio condômino passa no portão que não está travando e vai embora. Então, assim, muitas vezes assim, o treinamento tem que ser específico para essas pessoas. Entendi. Eu falo isso porque muitas vezes quando acontece o problema, a gente sempre busca, é natural do ser humano, Horácio, a gente busca o culpado. E às vezes a gente culpa, às vezes o colaborador que está lá, só que a gente nunca preparou ele, nunca deu um curso para ele. Bom, doutor, é um ponto difícil isso aí, né? Pegando esse gancho, eu queria fazer um merchan agora, né? Pegando o gancho do Eliseu, a Empresários Brasil realmente ela se preocupa em trazer conhecimento e informação de ponta e de qualidade. Então, você que nos ouve e nos assiste, você que é síndico, cadastre-se na plataforma síndicosecondomínios.com.br. É gratuito. Lá você vai ter cursos de diversos segmentos na área condominial e fora dela também, como oratória, neurolinguística e tudo mais, tá? Porque a comunicação também é essencial. Participe também das rodadas condominiais que nós promovemos, onde apresentamos já fornecedores de qualidade. Então, esses mecanismos que nós fazemos e disponibilizamos gratuitamente para você, síndico, realmente vai fazer a diferença. E uma vez cadastrado, viu, Eliseu, o que acontece? Dr. Tiago também. O síndico vai poder cadastrar o porteiro, né? O controlador de acesso, e eles participam dos cursos que nós temos dentro da plataforma gratuitamente e recebendo certificado. E uma vez recebendo o certificado, você já tem uma garantia que ele realmente assistiu o treinamento. Então, está disponível aí para vocês. Aproveitando, quero mandar mais um abraço agora para o Valdir Boareto, Leila Lima, Rui Gami. Rui Gami deixou umas perguntas aqui, prestem atenção. A tecnologia exige especialistas e uma boa gestão de pós-venda das empresas. Viu, João Sá? E será que esse pós-venda está satisfeito? Ele deixou também uma pergunta para o Dr. Tiago. O que você acha que deve ser colocado num contrato de manutenção para ter um bom atendimento? Abraço aí, Rui Gami, Hércia Lopes também. E vamos lá. Posso iniciar? Vamos lá. No tocante à questão de contrato, que hoje em dia a gente tem dado muito, mas muito valor, tem sido um diferencial, não somente do nosso escritório, mas eu tenho certeza que dos escritórios especialistas na área de condomínio, porque o contrato é o que vai, vamos dizer assim, traçar todo o procedimento, traçar toda a vida que nós vamos ter e o relacionamento com a empresa.
E ali é o momento de a gente especificar bem quais são as obrigações, quais são as obrigações do condomínio, mas principalmente quais são as obrigações da empresa, e também colocar nesse documento, traçar nesse documento a vida do condomínio ali, olhando para o condomínio de forma, vamos dizer assim, singular, da forma como foi falado. Cada condomínio tem uma necessidade e às vezes os contratos são padrões. Então, se nós não observarmos contratos, e se nós não prepararmos esse contrato para aquele tipo de necessidade, às vezes a gente pega uma responsabilidade da qual o condomínio nem está preparado para aquilo, às vezes se coloca uma responsabilidade para o condomínio de algo que ele deveria fazer, que ele não tem aquela condição de fazer. Então, sem dúvida nenhuma, a análise do contrato em si e buscando equilibrar esse contrato, trazendo também para o lado do condomínio, isso é muito importante, partindo do pressuposto que, normalmente, as empresas, quando elas apresentam um contrato, esse contrato foi feito por uma banca de advogados. E as cláusulas contratuais, e isso é natural, elas são voltadas à proteção da empresa. Então a gente precisa sim desse equilíbrio do condomínio fazendo esse tipo de análise, e aí sem dúvida nenhuma entraria outras questões relacionadas que a gente poderia aprofundar e muito, mas voltando aqui na parte da prática em si, a gente tem que entender e estudar muito bem o contrato, porque o contrato ele pode te deixar numa situação muito confortável diante de uma necessidade, e quando a gente para analisar o contrato, normalmente quando ele não é revisto antes, é quando o problema está acontecendo. Então a gente começa a ter a má prestação, só que a gente não tem nenhuma cláusula lá, Eliseu, que envolva o quê? Uma facilidade de uma rescisão por justo motivo. E às vezes você tem um contrato de fidelidade com multas elevadas, então a análise aí nesse ponto de vista, como trouxe aí o nosso colega, o nosso ouvinte, ela é essencial. Uma análise do ponto de vista jurídico é muito importante. Vou abrir aqui porque eu já vi que todo mundo levantou a mão, esse assunto é polêmico. Vamos começar aqui com o João, fica à vontade, meu amigo. Complementando, doutor Tiago, está nos 4 pilares em processo. O processo de um condomínio. A partir da hora que você tem um projeto, o contrato é um dos processos, né? Contrato adequado. Até respondendo a pergunta que o Rui fez, né? Como ter um contrato de manutenção adequado? Primeiro, se você tem um projeto que você tem as suas necessidades bem estabelecidas, você vai ter um bom contrato. Você vai ter uma boas regras e procedimentos extinto e estabelecido dentro do contrato. Eu quero a manutenção que tem 3, 4, 5 visitas no meu condomínio. Eu quero um pós-venda que venha me visitar a cada 60 dias. Eu quero uma visita de um pós-venda, além dos canais tecnológicos, né? Que hoje, quando a pessoa fala de pós-venda, tem muitas pessoas que falam do tempo antigo, que a pessoa ia toda semana no condomínio. Hoje, existem algumas empresas que ainda fazem isso, só que hoje tem a tecnologia, que nós temos todos os canais tecnológicos para fazer isso. Nós temos toda aí a visita presencial de um gestor para cada contrato, para ir lá fazer um checklist de se o contrato está adequado, se o condomínio está precisando de mais alguma coisa, saber se ele está tendo mais algumas dores. Quem faz isso não é supervisão, não é operacional, e sim o pós-venda. Ele tem que saber a necessidade daquele momento do condomínio. Em cima desse projeto, ele consegue estabelecer isso por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Olha, doutor Tiago, eu preciso que você revise o contrato de manutenção que não está adequado, através desses pós-venda. Olha, o doutor Eliseu aqui precisa que seja instalado mais um processo e mais tantos sistemas tecnológicos no condomínio dele. Entra nos 4 pilares. Então, hoje, tanto o jurídico, o síndico profissional e a empresa tem que ter um casamento. Tem que estar andando juntos. Não tem como trabalhar apartados. A partir da hora que fez esse triângulo aí, não tem como não dar certo. Não tem como você não trazer uma satisfação adequada para os condôminos, para síndico, para investidores de salas comerciais, de prédios e tudo mais. Mas tem que ter esses 4 pilares. Você vai ter um contrato adequado, você vai ter um pós-venda adequado, você vai ter um suporte para o síndico, e a empresa terceirizada tem que ser muito boa. E esses treinamentos, como a Empresário Brasil tem, hoje existem algumas empresas também que já disponibilizam isso dentro da própria plataforma da
empresa esses treinamentos para ser visualizado aí para os moradores e para os síndicos como apoio. Então hoje algumas empresas e cases do mercado hoje, as 10 primeiras do mercado hoje aqui de São Paulo, têm esses treinamentos disponíveis. Então os 4 pilares são importantes. Trabalho contratual, pós-venda, está nos 4 pilares. Queria fazer uma parte, Eliseu? Sim, como o Rui, essa pergunta foi muito boa. Tem contratos que, quando nós entramos no condomínio, nós temos uma análise de 60 dias. 60 dias, você pega todos esses contratos, leva até um especialista, e muitas vezes na própria prestação de serviço há cláusulas abusivas, e muitas vezes onde é colocada essas cláusulas abusivas? Na rescisão. O procedimento já não está indo direito, só que a empresa, porque ela sabe que na hora que entrar um síndico e ele trazer 60 dias com a análise do contratual deles, levar para um especialista, por exemplo, o Dr. Tiago, eu vou ter rescisão. E muitas vezes no próprio contrato da rescisão está o abusivo. É verdade. Se perceba, a gente tem ali diversos contratos que a gente analisa e você vê dos mais absurdos possíveis. Eu já vi casos de análise de contrato de empresa terceirizada de serviço onde a própria empresa excluía a responsabilidade dela. Ou seja, o objetivo dela é trabalhar para que aquilo não aconteça, o objetivo dela é cumprir procedimentos, ela pressupõe o não cumprimento de procedimentos e não assume responsabilidade. E às vezes eu já vi também responsabilidades limitadas, ou seja, diante de tal situação a gente garante até o X de tanto. Olha que absurdo. Ou seja, ele já parte do pressuposto que eventualmente se acontecer alguma coisa, a garantia dele é limitada. E aí quem assume o resto é o condomínio. E aí você começa a encontrar cláusulas e cláusulas que às vezes você não observou. E a gente não pode esquecer, tudo bem que algumas coisas elas são abusivas e lá na frente você acaba tendo a possibilidade ali de buscar uma anulação. Mas a gente não pode esquecer também dos princípios contratuais, que são: o contrato faz lei entre as partes, os pactos nasceram para serem cumpridos, foram assinados por pessoas idôneas, pessoas que têm capacidade civil para tanto, e dependendo do tipo de negociação, às vezes a empresa tem um aspecto diferente, então a gente pode ter diversos pontos ali que vai trazer atrapalhos ali no dia a dia para a gente resolver essa situação. Mas a análise do contrato ela é fundamental. Fica à vontade, meu amigo. Bom, nós estamos falando de parte só dos condomínios, né? Como segurança condominial, nós estamos esquecendo da maior parte, que hoje mais de 50% dos condomínios são de segurança e porteiros orgânicos. Como tratar isso, né? E aqui de encontro ao Rui, como você tem um pós-venda num condomínio que não tem? Como você pode tratar contrato onde não tem? Aonde o porteiro é mais dono do condomínio do que o síndico pré-estabelecido, síndico profissional e até mesmo gestor e administradoras. Porque hoje você pega aí em 50% dos condomínios, os zeladores são mais donos, os porteiros são mais donos, eles afrontam os novos síndicos profissionais, eles afrontam os moradores. Tenho 21 anos, 30 anos, o que não está contente comigo, manda embora. Nós temos que se preocupar não somente com o contrato terceirizado, não somente com o pós-venda terceirizado, nós temos que pensar nos 4 pilares. Projeto, se você tem um projeto adequado, você vende o projeto tanto para segurança orgânica quanto para segurança terceirizada. Se você tem processos adequados para serem cumpridos, que vai de encontro aos contratos e de encontro a estabelecer uma segurança até para o síndico prestar um bom serviço, aonde ele tem a segurança orgânica, se ele tem um processo, um projeto e um processo bem adequado, ele consegue estabelecer. Aí você tem que ter o quê? Avaliação de um contrato de prestação de serviço do quê? De consultoria de segurança condominial. Se você não tem isto, hoje 55% dos condomínios estão largados em São Paulo. Voltando de encontro à pergunta anterior que foi feita aqui por Eliseu sobre treinamentos de segurança orgânico. Não existe. Por que capacitar? Como você vai capacitar se você não tem um contrato nem adequado com a administradora?
E a maioria dos gestores condominial acha que tem. Quer imputar responsabilidades sem ter conhecimento nenhum. Por isso que eu falo, todos os síndicos, sendo orgânico ou profissional, se capacite. Se você é orgânico, procure fazer um curso de síndico profissional, para você ter conhecimento da legislação, procedimento, processo, tecnologia e humano, para depois ser cobrado. Como você faz uma visita hoje, um pós-venda para um síndico orgânico? Fica largado. Como você vai avaliar um contrato para um síndico orgânico? A administradora, que às vezes não tem especialidade nenhuma, a não ser cobrança de boleto. Então, temos 2 cases a serem tratados para o mundo condominial. O mundo de prestação de serviço terceirizado e um mundo de prestação de serviço orgânico. Esses 2 mares estão divididos hoje no território brasileiro. Em São Paulo, em mais de 55% no mundo orgânico. Precisamos nós, especialistas, profissionais como o Dr. Tiago, Eliseu como síndico profissional, fincar ali um pilar ali e falar assim, temos que mudar. Temos que levar conhecimento através da Empresária Brasil e de outros canais, e através de empresas sérias. Nós temos que mudar esse cenário, senão nós vamos estar debatendo e nunca vai chegar em lugar nenhum. E veja, aí a gente criaria até aquela ideia de síndico orgânico, síndico profissional e assim por diante. Lembrando só, em nome do conhecimento, que a gente não tem, a lei não traz essa distinção. E até fazendo aqui, vamos dizer assim, um ponto aqui de justiça em relação a esses síndicos orgânicos, eu costumo dizer o seguinte, eu não costumo classificar tanto aquela questão de ser ou não ser profissional porque é externo ou não é externo. Eu acho que hoje o síndico, que é orgânico, mas que ele de fato está fazendo estudo, ele está cada vez mais buscando conhecimento, etc., esse síndico ele já está preocupado com todo esse tipo de situação. Eu acho que acontece muitas das vezes é que a gente tem alguns síndicos ainda que eles simplesmente estão ali como se fossem empurrados naquela situação, não tem outra, então vai, e ele acaba não estudando, ele acaba não vindo para esse mundo do conhecimento, e ele acaba ficando e acarretando muito mais responsabilidade. Então o que eu sempre digo é o seguinte, hoje o que a gente não tem espaço, de verdade, não é a questão do síndico profissional orgânico, é a questão do amador. Aquele que realmente ele vem como se fosse assim, sem responsabilidade nenhuma. E esse, quanto menos responsabilidade ele tem, mais responsabilidade ele atrai para si. E essa é a grande preocupação que a gente tem que ter aí no dia. É isso mesmo, o Dr. Tiago falou muito bem, porque hoje eu conheço diversos síndicos, moradores orgânicos, que eles são tão bons quanto os profissionais, que já têm 3, 4 gestões, conhecem a fundo, buscam conhecimento. Mas temos também aquele outro ponto, que é aquele síndico que está lá, não porque deu um passo à frente, porque os moradores deram um passo atrás e deixaram ele lá. Ou seja, ele caiu de paraquedas. Agora, em ambos os casos, eu acho que é bom, né, a gente ressaltar que ele responde civil e criminalmente. Então, ele tem que buscar o mínimo de conhecimento. E hoje nós temos muito conhecimento via internet, né? Então, eu acho que é fundamental o conhecimento. Ou se não, ir para um síndico profissional mesmo, que seria o melhor caminho, né? Porque o síndico profissional hoje, ele é um profissional que está lá estudando dia a dia. Falando em segurança, cada dia surge uma necessidade diferente. O meliante hoje, enquanto tem a segurança que está lá avançando na tecnologia e tudo, tem os meliantes que são bem organizados e estão fazendo de tudo para fraudar isso, né? Então, realmente, eu acho que o síndico tem que estar atualizado, que é difícil, mas é importante, né? Então, é isso daí. João Sá? Muitos síndicos, como você falou de capacitação, Horácio, muitos síndicos são ali aposentados, já 60, 70 anos, às vezes não tem mais paciência para estudar, para buscar conhecimento, e está ali só pela taxa condominial. Só que ele não esquece que ele traz um prejuízo monstruoso para o condomínio, de responsabilidades, de imprudências, até mesmo de perder a sua própria unidade por irresponsabilidade civil e criminal. Então ele tem que tomar um cuidado hoje em capacitar, que hoje tem vários canais, tipo a Empresária Brasil e outros, que vai trazer um certo conhecimento para o condomínio. Se ele não tem isto,
hoje realmente fica comprometido. E hoje, mais de 50% dos condomínios, nós temos síndicos orgânicos, que não tem tempo para cuidar de nada no condomínio. Quem cuida é um zelador, não desmerecendo o zelador. E amanhã ele vai ser um síndico profissional. Mas deixa na mão do zelador, olha, o que você fez? E só assina. E esquece da responsabilidade, que quem vai assumir é o próprio síndico orgânico. Porque às vezes ele não sabe nem o que está acontecendo dentro de um condomínio. Você pega hoje, 70% dos síndicos orgânicos sabe aí dos novos treinamentos do E-Social, que o seu próprio funcionário tem que ter, o orgânico. Ele não sabe o período, ele não sabe nem o valor da multa disso. Isso aqui vai cair eletronicamente agora, não somente para as empresas terceirizadas, mas também para condomínio, CNPJ do condomínio. Síndicos, vamos prestar atenção. Procure capacitar seus profissionais. Procure contratar uma empresa adequada para você não ser responsabilizado civilmente e criminalmente. Isso é fundamental. Não vamos trabalhar somente por taxa condominial. Vamos ser um síndico. Vamos fazer a diferença de síndico. Bons, diferenciados. Temos que ser o melhor no que fazemos, mesmo sendo orgânico ou profissional. Suas experiências acerca disso, meu amigo? Pegando o gancho do Horácio, daquela... Quem vai ser síndico, todo mundo dá um passo para trás, aquele síndico fica sozinho, mas fui eu que fui escolhido. No meu caso, há 11 anos atrás, quase 12, né? Foi diferente. Na verdade, eu estava sentado na plateia e queria ver o outro lado. Como é o outro lado? A síndica na época era cobrada, contudo, fazia um exímio de um serviço excelente no condomínio e era cobrada em tudo, por uma taxa condominial. Então, assim, quando ela decidiu em sair, vieram perguntar, mas espera aí, será que eu tenho capacidade para isso? Já administrava uma pequena loja. Foi, deve ser a mesma coisa, né? Entrada, saída. Então, eu vou lá fazer a diferença. Na hora que ela decidiu sair, eu assumi o posto dela seguindo tudo que ela tinha feito. Então, assim, tudo que ela estava fazendo orgânica, eu passei a ser orgânico também. Eu comecei a seguir procedimentos dela que estavam corretos. Só que a cobrança demais no síndico não vê isso. Só que, assim, para uma taxa condominial, para ter toda essa responsabilidade em cima de um síndico, então, assim, no momento que eu fui à frente e me candidatei era para fazer a diferença. E muitas vezes nós somos impedidos de fazermos a diferença por custo, por condôminos que não querem que o condomínio tenha notoriedade naquela região. E muitas vezes nós embarramos por causa disso, custo. E no momento que você decide ser síndico, estar como síndico é para fazer a diferença onde você estiver. E assim, nesse momento, eu não dei um passo, eu não fiquei parado e todo mundo deu um passo para trás, eu dei um passo à frente para fazer a diferença. Isso aí. Bom, quero mandar um abraço para Hércia Lopes, Leila Lima, Dr. Tiago. A Leila está agradecendo o curso, que foi maravilhoso, e a rodada empresarial também. Um abraço, Leila. Lembrando que no dia 27 de abril tem uma outra rodada condominial. Então, síndicos, entrem no site síndicosecondomínios.com.br, faça seu cadastro gratuitamente e inscreva-se na rodada. 27 de abril. Elir de Fontana também, um abraço. Luciane Silveira. E vamos lá, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Quando você localiza a pergunta aí, aproveitar, deixar um abraço aqui também para toda essa audiência, deixar um abraço especial aqui para a Leila, que fez menção à questão do curso. E isso que nós estamos fazendo aqui é algo que é para vocês mesmos. É para que a gente possa manter esse podcast no ar, para que outras pessoas que não estão assistindo a gente ao vivo agora possa ver, possa despertar, possa entender toda essa situação e mandem perguntas, ainda que posteriormente
ao vídeo, ao momento ao vivo, não deixem de enviar perguntas e sugestões também de novos temas, para que a gente possa trazer convidados aqui e a gente possa cada vez mais contribuir para esse mercado que tanto precisa. Acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é um pouquinho do que nós temos diversos amigos que fazem, mas acho que a gente tem que ir assim, trabalho de formiguinha. E a forma como a gente conversa aqui, para alguém vai dar um despertar de forma diferente, aí a gente assiste o podcast do nosso amigo, a gente vê alguma coisa também interessante, e eu acho que todos esses podcasts ele tem vindo assim de uma forma muito boa, porque hoje o síndico que ele quer entender, que ele quer estudar, e às vezes até aquele que eventualmente num primeiro momento ele não tem aquela condição de pagar para fazer um curso, ou ele entra no Empresários e tem diversos cursos gratuitos, ou às vezes ele pega um podcast, ele vê um caso concreto, isso aí contribui muito para o nosso mercado. Eu mesmo já assisti diversos podcasts, faço questão de prestigiar os amigos, isso é muito importante para contribuir para todos nós. É isso aí. Beth Marins também. O Domingos complementou uma informação importante que o João Sá havia comentado. 55% dos condomínios estão largados. Olha só que interessante. Antônio Tavares, Luciana Silveira, também agradecendo aí. Antônio Tavares. Antônio falando aí que o Eliseu é top. Um abraço também para minha amiga Tânia Penedo. E para o seu marido, Ricardo, né? Então é isso daí. Vamos dar continuidade. Sim. Vamos vir para um outro ponto aqui que eu achei muito interessante a gente tratar. Quais são hoje, João, os modus operandi que esses miliantes eles se utilizam no dia a dia contra os condomínios? A gente ouve falar de invasões, a gente ouve falar de pessoas que entram se aproveitando ali da ingenuidade, entram através de parentes, simulando que são prestadores. Como tem sido, de modo geral, esse modus operandi aí desses miliantes? Então, o Horácio comentou anteriormente, aí hoje a criminalidade trabalha no sentido contrário aos especialistas de segurança, as empresas e síndicos profissionais, né? Eles vêm para Santa Efigênia e estudam todas as tecnologias que tem disponível para a proteção do condomínio, eles também compram na prateleira para saber como entrar com toda essa tecnologia, como invadir com toda essa tecnologia, né? Onde eu comentei dos 4 pilares anteriormente, né? Está para o bandido, está para nós, síndicos profissionais e empresas de segurança, a compra desses equipamentos por fornecedores, até mesmo por qualquer outra empresa. Essa tecnologia está disponível, só que as pessoas hoje estão tendo um índice de invasão por um tema que o senhor falou, doutor Tiago. Falta de treinamento, tanto para morador quanto para os profissionais terceirizados e orgânicos. E aí não tem um projeto adequado. Eles vêm aqui e compram e estudam todo o equipamento. Eu estava comentando um condomínio que eu visitei, que é vizinho aqui do nosso amigo Eliseu. Tem uma mega estrutura, tem uma mega tecnologia instalada, mas de uma forma não adequada. Os meliantes, eles vão trabalhar nessas falhas, numa instalação muito mal feita, de um procedimento não adequado, de um projeto de segurança falho, porque não foi contratado um especialista para fazer isso. E mesmo contratando ainda acontece. 70% dos condomínios hoje invadidos em São Paulo tem esses 3 pilares de erro. Falta de treinamento, projeto não adequado e empresa não capacitada para prestar o serviço. Aí não tem como. Você pode investir 100, 200, 300, 500 mil num condomínio que você não vai ter segurança. Hoje você abre um condomínio com alicate, com a chave de fenda, uma fechadura eletrônica mal instalada numa portaria, você com a caneta, com um canivete, uma gilete, você abre. Você dá um curto. Então, assim, existem várias falhas de projeto, integração, treinamento, projeto adequado e
equipamento tecnológico adequado. Então, se você não tem isso, vai ter invasão à vontade. E você percebe hoje em dia, ainda que a gente venha ter os treinamentos, Horácio, a gente ainda tem alguns fatores que nos prejudicam no nosso dia a dia. Como, por exemplo, essas locações por curtíssimas temporadas. A gente tem, por exemplo, questões relacionadas aí à plataforma maior que a gente conhece, que é o Airbnb e assim por diante. Ou seja, se existia algum tipo de dificuldade de entrar, hoje em dia a gente vê nos noticiários a pessoa, ela entra pela porta da frente, inclusive se identificando, ainda que seja com uma identidade falsa e assim por diante, mas ele entra pela porta da frente, ele fica pro lado de dentro, ele estuda todo tipo de vulnerabilidade que o condomínio pode ter. E como que a gente conseguiria fazer alguma coisa contra esse tipo de situação, para a gente tentar, tem algum procedimento específico que a gente consegue minimizar esse tipo de situação? Deixa eu complementar essa pergunta e colocar o João Sá aí na fogueira. Sim. Imagine o seguinte, aparece a empresa de telefonia, que vem 3, 4 pessoas, e quando eles adentram um condomínio, um vai para cada lado, simulando que estão vendo cabos, né? Tudo isso. Ou uma outra situação, um oficial de justiça, ou um policial fake. Como tratar tudo isso? Está em processo. Você tem profissionais que você não pode impedir, tem profissionais, tipo um oficial de justiça, ele não pode adentrar dentro de um condomínio sem antes fazer toda a checagem. Um processo muito bem elaborado, não tem como você ter isso dentro do condomínio, Horácio. Isso é falta de processo, isso é falta de projeto. Você não tem um projeto de portaria adequada, você não tem pessoa treinada lá. Chegou lá, eu sou oficial de justiça, a pessoa já treme. Você é oficial de justiça? Ok. Senhor, agora um minutinho, estou identificando, estou com o poder. O senhor vai entrar, mas desde quando eu faço a sua identificação? Eu tenho que checar que você é um oficial. Você é da região? Eu tenho que checar que você é um policial. Mas está com um crime em andamento. Eu vou checar, você não vai entrar. Independente disso. Agora, o que tem muito é medo, falta de preparo. Para um oficial de justiça, para um cara de telefonia. Eu sou um juiz. Se você é juiz, você tem um procedimento que tem que ser cumprido. Eu vou checar, depois que eu checar o senhor, você entra. Eu entro no seu fórum sem identificar? Eu entro dentro de um banco sem fazer minha identificação? Por que você tem que entrar no meu condomínio? Por que você tem que entrar na minha empresa? Não, isso é erro de projeto e processos. Se for oficial de justiça, nós não vamos deixar de atender o oficial de justiça. Mas cumprindo as regras do jogo. Que ele é oficial de justiça, que ele é Deus. Que ele é dono do condomínio. Ele tem lá um mandato, ele tem lá um trabalho a ser executado que nós vamos respeitar, desde quando ele cumpre os processos. Chegar aí, vão entrar, vai abrir a porta para mim. Chegou o policial, vai abrir a porta para você entrar. Ah, o policial vai ficar fora. É civil, é militar, vou arrumar. Mas eu estou chamando a polícia para você aqui. Empresa treinada. É porteiro orgânico treinado, profissional orgânico treinado. Ah, não, fica com medo. Ah, chegou a polícia, uma viatura chegou aí. Já vou abrir. Não vai abrir nada. Vai ficar fora. Não independente se é policial, se é oficial de justiça, vai cumprir, não vai deixar de liberar depois de cumprir todas as barreiras de checagens necessárias. Hoje, existe modelos de funcionais, existe no treinamento qual que é a companhia desse condomínio que atende, qual que é a delegacia que atende, qual que é as siglas das viaturas que atendem no procedimento de cada case de condomínio. Chegou a viatura da Zona Leste, vai lá para a Zona Sul, uma militar. Não vai entrar mais nem que ele plante bananeira. Você vê, hoje a gente tem aliado com a gente a questão dos próprios mandados, né? Sim. Então, você exige um mandado, então, está a ordem de quem? Se tem uma ordem policial, se tem uma... Isso já ajuda bastante no dia a dia. E lembrando também que hoje os processos eletrônicos eles também facilitam. Porque a gente já consegue fazer pesquisa. A pessoa chega com um mandado. Ah, tem um número de processo. Antigamente você teria uma certa dificuldade. Hoje você já pega esse processo, já entra no site do tribunal. Esse processo existe? Quem são as partes desse processo?
Então, no procedimento, isso aí certamente alinharia muito isso aí. Uma outra preocupação que a gente tem também no tocante àquelas pessoas que às vezes ligam para a portaria, né? E falam, sou moradora aí. E às vezes ela tem informação até privilegiada, entre aspas, né? Porque hoje em dia as nossas contas de Instagram, Facebook, tá tudo aberto. Ali você conhece o tio, o parente, o avô, o tio, sabe se alguém morreu, se não morreu. O que está acontecendo? Então a pessoa liga com algumas informações privilegiadas e diz o seguinte, eu vou inclusive mandar uma pessoa aí, ou seja, para quem atende, é como se o dono ligasse, autorizando que a determinada pessoa fosse entrar, e daqui a pouco, vamos dizer assim, é como se fosse o roubo de hora marcada, né? O furto de hora marcada. E diante dessa situação, existe algum procedimento técnico que a gente poderia viabilizar para um caso mais concreto assim? Existe 2 procedimentos mínimo aceitável. Primeiro, a regra do condomínio tem que ser muito bem estabelecida, que não aceita liberação por telefone. Você tem que ver via e-mail, via WhatsApp diretamente do número desse morador. É um documento que hoje judicialmente você pode salvaguardar, não a portaria, como um síndico profissional, a administradora. Tem que vir por escrito. Você não tem que ter nada verbal, tácito. O tácito se perde ao vento. O documento não. O documento é uma garantia. Vai liberar o visitante, o Zé, o rapaz da telefonia? Tem autorização? Tem. RG, nome e tal, vou checar, tem o AS, tem isso, tem aberto? Tem, chequei, acabou. Mas se não tem isso, não tem que entrar. Independente de ser visitante pelo Airbnb, locação, tem que estar por escrito 100%. Olha, chegou aqui um prestador de serviço, tem que estar escrito 100%. Um policial tem que estar 100% escrito. Então nós temos essa primeiro procedimento por escrito e segundo, nós colocamos isso num sistema tecnológico. Dados, fotos, imagens dessa pessoa dentro do software de controle de acesso do condomínio. Nós temos toda a documentação. Você pode apresentar o seu RG, você pode apresentar seu CPF, você pode apresentar. Vamos tirar a foto como aconteceu aqui para subir. Então você já tem algumas barreiras que a pessoa vai pensar antes de entrar. Pô, aqui tem muitas barreiras para mim entrar. Então vou no condomínio que não tem nada. Eu bato lá o Zezinho, olha, vim trazer o leite para Dona Maria. Pode liberar que eu vou levar o leite lá na porta do apartamento dela. Aqui entra nos 4 pilares de novo. Processo é um dos 4 pilares. Processo. Isso faz parte de um processo de segurança adequado. É o que eu falo do case para cada condomínio. Como o Eliseu comentou aqui. Condomínio Realidade da Zona Leste é um, realizado aqui da Angélica é outro, a realidade do Morumbi é outro, pelo índice de criminalidade. Então o especialista tem que estar muito atento e ser muito assertivo em desenvolver esses procedimentos e processos adequados para cada condomínio. E aí, Eliseu, o que você nos diz acerca desse assunto tão delicado? E assim, uma das grandes ferramentas que eu uso, é uma ferramenta que eu aprendi num curso, Sim. É o Cinesp Cidadão. Sim. O Cinesp Cidadão, cada um pode baixar, consultar placa de veículos, mandato, você tem lá, você consegue fazer. Então, assim, o síndico tem que ter essa ferramenta à disposição. Porque, assim, um dia eu fui chamado no condomínio e dizia, entrou um carro estranho aqui dentro do condomínio. Você tem como vir as imagens? Eu falei assim, eu vou ver as imagens. Mas primeiro me passa a placa do veículo. Não tinha furto nenhum. Comunicado de furto, de roubo desse carro. Esse carro, eu já cheguei lá com uma autoridade do seguinte, esse carro é de algum morador, é alguém que emprestou a garagem e está aqui. Então agora nós vamos ver o procedimento. Qual foi o erro? Foi de entrar como esse veículo e não ter comunicado a mim. Aí o que eu fiz? Consultei primeiro no Cinesp Cidadão, ok, sem queixa nenhuma. Porque se tem uma queixa lá de roubo, de furto, eu nem vou ver as imagens. Eu vou chamar a polícia, 190, vou chamar 190 e falar, tem um carro com queixa de furto, de roubo dentro do condomínio. Agora a autoridade vai ver as imagens quem estacionou. É um outro procedimento. Já saiu da área do condomínio. Eu já joguei para a área da segurança pública. E
entrou dentro do condomínio. Você vê, são situações que acontecem que nós temos uma ferramenta que não é divulgada, essa ferramenta. E está disponível. Qualquer um pode baixar isso aí. Ou seja, se conta com o auxílio da segurança pública, quando de fato por você ter esse conhecimento, você traz ela para próximo do condomínio, de modo que você consiga resolver um problema, às vezes, de uma forma diferente. Aquilo que seria um problema seu, deixou de ser o seu problema. Exato. E você traz a segurança pública. Você vê, vocês comentando aqui, me traz aqui a ideia, novamente, da importância de um cadastro bem atualizado. Um cadastro bem atualizado num condomínio, ele pode ser o diferencial para que a gente venha evitar algum tipo de situação como essa, porque diante de uma pessoa que eventualmente ligue lá e fala, o seguinte, a pessoa tal vai entrar, já me vem à cabeça aqui qual que seria o meu procedimento mínimo de instrução ao meu funcionário, ao meu colaborador. Não tem problemas. Vou fazer o seguinte, eu vou te ligar aí no seu telefone, que é aquele telefone que a gente tem cadastrado aqui, o oficial do condomínio, para que você possa confirmar essa informação. Ou seja, se essa ligação vem de algum lugar distinto, ou seja, se vem de alguém que está fabricando, simulando alguma coisa, essa pessoa certamente já vai pensar assim, ali tem procedimento. E esse procedimento, sem dúvida nenhuma, ele já vai tirar essa possibilidade de um problema que pudesse acontecer. E veja, basta ter um cadastro atualizado. Diante de um cadastro, você retorna uma ligação, e não é ligar no BINA, não, que recebeu a ligação, senão ficaria muito fácil, né? Ou, às vezes, ainda que a pessoa, isso pensando aqui agora, né? Às vezes, ainda que a pessoa pense assim, mas eu tô fora desse telefone, eu tô fora disso, eu tô fora daquilo. Então, tudo bem. Então, comece a confirmar alguns dados aí que você tem no seu telefone. Quais são as pessoas que apontam aqui no meu cadastro? Ou seja, a checagem. A gente volta a bater na questão de procedimento, mas para isso a gente precisa de preparação. E se nós não tivermos colaboradores preparados para esse tipo de situação, aí não vai conseguir evitar. Então é difícil, né? Diga aí, Eliseu, Só complementando o que o Dr. Tiago diz, assim, o Horácio acabou de falar que quem está online é o Antônio Tavares, do Missão Síndico, um grande amigo meu que está ali empenhado ali na Zona Leste no empenho de trazer conteúdo. Eu acho assim, esse podcast aqui vai trazer conteúdo para aquela região, para aqueles síndicos que buscarem conteúdo nessa linha. Então, assim, agora sim, você vê muitos síndicos essa hora da manhã linkados aqui, acompanhando ao vivo um procedimento que pode ajudar alguém lá na Zona Norte, na Zona Sul. Então, assim, hoje, assim, o nosso nível de conhecimento, o sarrafo está cada vez subindo. O síndico profissional, para o síndico orgânico. Eu me intitulo como síndico, nem como profissional, nem como orgânico. Eu me intitular como síndico. Então, assim, cada vez mais o conteúdo está à mesa, o conteúdo, e cada vez mais o sarrafo está aumentando. Aproveitando a sua deixa, Eliseu, eu quero avisar para você, síndico da Zona Leste, no dia 17 de fevereiro, sexta-feira, haverá uma caravana dos síndicos promovido pela Empresários Brasil até a indústria de tintas Ibratim. E lá vocês vão participar de um curso de como fazer uma restauração de fachada. Vocês vão conhecer como é criado uma tinta, como o departamento de engenharia e tudo. Vai ser um dia bacana. Então, entre aí, sindicosecondomínios.com.br e faça a sua inscrição gratuita. A saída será em frente ao metrô Tatuapé, dia 17/2, né? Sexta-feira, 7h30 da manhã. Ok? E passo a palavra agora para o João Sá, né, João? Sim. O Dr. Tiago, voltando aí no nível de segurança, ele comentou sobre cadastro atualizado. Fundamental. Fazer esse cadastro no papel? Todo mundo tem acesso? O papel hoje todo mundo tem acesso. O porteiro vai no toalete, deixa a portaria, todo mundo tem um acesso. Aí nós temos outro complicador. Aí vou entrar de novo nos 4 pilares. Tecnologia. Software de controle de acesso condominial. Se você não tem isto hoje, você interfere na lei de proteção de dados. Que hoje
boa parte dos condomínios, você tem tudo do morador jogado nas gavetas. Quando você vai fazer um projeto, um estudo, um diagnóstico, você fica assustado. Você fala, gente, a responsabilidade aqui é muito grande. LGBT aqui tá. Aqui dá para ganhar uma grana boa. Agora tem dados aqui faraônico. Não adianta só ter um cadastro atualizado. Você tem que ter tecnologia. E tecnologia com cumprimento dessa normativa. Se você não tem, não adianta nada ter o cadastro atualizado. Olha o comentário do Valdir Poareto, a quem eu deixo um abraço também. Ontem fui manobrar com o carro em frente à garagem em um condomínio, na Zona Sul. E o porteiro abriu o portão da garagem. Eu moro no bairro, mas não neste condomínio. Que sorte. Olha só. Se fosse um meliante, já teria adentrado, né? Você vê, isso essa reclamação ela tem sido recorrente. São muitos os casos em que isso acontece. E a gente bateria certamente, eu vou passar até pro João poder falar sobre esse assunto, mas certamente a gente bateria em treinamento novamente. Mas você percebe, olha o tipo de situação, e aqui trazendo até para a questão jurídica da situação. A responsabilidade, ela está, vamos dizer assim, cada vez mais evidente. Quando nós iniciamos dizendo que não porque necessariamente houve um furto ou houve um roubo, o condomínio vai ser obrigado, o condomínio vai ser responsabilizado, isso é nos casos em que o condomínio age com a diligência mínima necessária, cumprindo os procedimentos de segurança e eventualmente aquilo que estava fora do controle dele veio a acontecer e o condomínio não teria essa responsabilidade, até pela característica do condomínio. Condomínio diferente, por exemplo, de um shopping, que a ideia é, venha para as minhas lojas, eu vou cuidar do seu carro, olha que tipo de comodidade, um fim lucrativo por trás. O condomínio não tem essa finalidade. Ali é uma reunião de condôminos, todos viabilizando o quê? A divisão de um rateio para as despesas. E as convenções em si, normalmente elas falam já da questão da responsabilidade, mas a partir do momento que a gente começa a ter atitudes que elas realmente colocam em risco, que elas contribuem para que o problema possa acontecer, inclusive através dos seus prepostos, sejam eles os porteiros orgânicos ou a terceirizada, e aí a gente tem a questão da responsabilidade da terceirizada também, o condomínio passa a ter sem ter essa responsabilidade. Então olha o tamanho do cuidado que tem que ter. Doutor Tiago, aproveitando que você mencionou nisso, o Rui Gami fez uma pergunta aí. Pode-se responsabilizar o colaborador por falha na segurança, ou seja, não seguindo os protocolos exigidos pelo condomínio? Olha só como que isso tem diversos, vamos dizer assim, desdobramentos. Num primeiro momento, o condomínio em si prejudicado, ele sempre parte do pressuposto de que o condomínio seria o responsável, ele mora naquele condomínio. Então a relação dele com o condomínio, ela é vital, ela é existente. Num segundo momento, o condomínio vai trabalhar o quê? Às vezes até numa ação regressiva. Ou ele vai chamar ali de a empresa terceirizada, para que ela venha responder por conta de que existe um contrato, uma transferência, ou eventualmente ainda que ela não chame, ou ainda que o condomínio venha a ser condenado, através de uma ação regressiva, ela vai buscar o quê? A responsabilidade da empresa terceirizada. A empresa terceirizada, por sua vez, às vezes ela pode até imaginar uma responsabilidade direta para o funcionário. Mas a gente tem que ter um detalhe aqui, um cuidado, que normalmente isso não se aplica exatamente porque existe todo o risco do negócio na atividade. E tendo esse risco do negócio na atividade, não há como eu simplesmente atribuir a culpa ao meu funcionário. E outro detalhe, existe uma culpa que a gente traz, que ela é o que? A culpa em legenda. Você elegeu mal o seu preposto. E quando você elege mal o seu preposto, você já assume a responsabilidade dele. Sim. Então, eventualmente, pode ser que diante de alguma situação você chegue ao ponto de ter uma justa causa num funcionário, mas dificilmente ele vai ser ali responsável por aquele pagamento, enquanto ele estiver agindo no exercício comum de sua função. O erro, ele pode ser aceitável. O que a gente não pode aceitar é o funcionário que ele é como se fosse assim, o coautor do crime. Calma aí ele já é o criminoso. Aí ele é aquela pessoa que quando determinada pessoa saiu, ele mesmo foi quem ligou o comparsa dele e falou assim, ó, fulano de tal já saiu, pode vir que tá tudo livre aqui. Eu, inclusive, já tô aqui com o dedo no portão para abrir para você.
Aí a gente não está falando do funcionário em si, aquele que está agindo ali na sua função, a gente já está falando do funcionário que ele é o comparsa, ele é o coautor do crime. E aí certamente a gente buscaria responsabilidade para esse tipo de pessoa. Mas você percebe, Horácio e Rui, como essa responsabilidade é dinâmica. Sim. Dependendo do caso, a gente vai ter a responsabilidade do condomínio. Olha o detalhe, e aí a importância de às vezes a gente ter a empresa terceirizada. Às vezes as pessoas veem como um custo só necessariamente. Mas quando a gente terceiriza essa portaria, a gente também está terceirizando a responsabilidade. E se nós tivermos uma empresa adequada, uma empresa sólida, eventualmente aquele risco que ia vir para o condomínio, aquela indenização que viria para o condomínio, a gente vai buscar através de uma ação regressiva que a empresa pague. Então, no momento de pensar numa terceirização, não é assim, mas eu estou pagando mais caro, ou eu simplesmente estou querendo me livrar de uma responsabilidade trabalhista. Às vezes você está se livrando de uma responsabilidade de indenização civil. Mas, meu amigo, colabora com a gente aí no ponto de vista técnico sobre essas questões. Referente com Rui. Não sei se foi o Rui que falou que não foi um outro internauta que comentou que ele chegou no portão, manobrou o veículo abriu o portão. Valdir. É uma prática comum hoje em condomínio que não tem os 2 pilares, no mínimo, de segurança. Primeiro, não tem processo. Segundo, não tem tecnologia. Só tem o Zezinho lá que ele só aperta o botão. Abre e fecha. E não tem checagem nenhuma. Essa prática é muito comum em condomínios, principalmente Zona Sul e Zona Leste. E nós temos profissionais que nós fazemos esses estudos em condomínios. Eu já cheguei, através de profissionais que trabalham comigo, de entrar no condomínio 2 horas da manhã. Entrar dentro do condomínio, faz a vistoria inteira no condomínio com o veículo, depois sai. O porteiro abre e fecha, depois ele vai atrás da imagem. Acho que a imagem é o salvador da pátria. Não é. Salvador da pátria aqui, gente, é tecnologia, treinamento através dos processos. Não tendo isso, vai acontecer sempre. Valdir, Rui, isto em mais de 40% dos condomínios de São Paulo embicou o carro, principalmente no período noturno, onde o porteiro está cochilando, que é a hora que você bate a buzina, acende o farol e ele, no susto, ele bate a mão no botão. Ele abre o portão do estacionamento no susto, sem cumprir procedimento nenhum. A partir da hora que você tem uma empresa de terceirizada, você tem um contrato adequado de monitoramento, principalmente do alerta vigia, checagem de meia hora nesse condomínio, você vai minimizar consideravelmente esse nível de falha e de ponto vulnerável no condomínio. Bom, e posso entrar aqui num outro assunto aqui, que também está relacionado a tudo isso, e trazer aqui o assunto para o Eliseu? O que acontece? A gente, quando falava a questão dos procedimentos, os treinamentos, a gente trouxe aí também o lado do condômino em si. E muitas das vezes o condômino ele busca o quê? Ele busca comodidade. Só que a gente sabe que a comodidade ela não está alinhada com nenhum conceito relacionado à segurança. Ou seja, quanto maior comodidade, menor segurança, e quanto maior segurança, menor a comodidade. Quando eu falo da comodidade é do ponto de vista da praticidade, da pessoa chegar e querer falar, não, eu quero tudo rápido. A minha visita, quando ela vem entrando, ela não pode perder tempo, ela tem que chegar rápido. E aí entra aquelas reclamações como se fosse assim, vocês praticamente que afrontaram a minha visita ao chegar no prédio, porque parecia que ela estava diante de uma delegacia onde começou todo aquele procedimento. E muitas vezes também, Eliseu, a gente tem aqueles casos daqueles condôminos que eles não contribuem com a segurança de modo nas atitudes do dia a dia. Aquela pessoa que deixa o portão aberto, aquela pessoa que ele faz a gentileza dele é muito grande ao ponto de ele abrir o portão e falar, pessoal, vem entrando, e aí todo aquele sistema de identificação fica por terra. E aí eu pergunto, obviamente que a gente sempre busca a melhor convivência, isso eu gostaria de saber de você que tem experiência nessa área, mas quando que a gente precisa virar a chave da comunicação, daquele lado de humano, de tentar resolver a situação de forma amigável e partir aí para uma medida que envolvesse uma advertência, ou uma multa, ou algo mais complexo. Tem esse momento aí para a gente poder virar essa chave? A virada de chave, eu acho que nós temos no momento em que nós analisamos a região.
o que acontece muito, nós temos condomínios que estão em ruas sem saídas. Aí geralmente isso aí são mais ermos, são mais tranquilos as ruas. No seu vizinho aconteceu algo. Nossa, você viu lá, invadiram o condomínio, a pessoa estava viajando e levaram televisão, notebook e tudo. Acendeu o alerta. Acende aquela luzinha vermelha. Pô, aqui nós estamos sujeitos a sermos também invadidos. Aí, com esse cenário, o que eu faço? Eu começo a orientar os moradores. Gente, vamos atentar a procedimentos, não deixar pessoas estranhas entrar. Vendedores, o que acontece muito na Zona Leste é vendedores, eu sou o tiozinho do pano de prato, eu vim aqui na casa da Ana Maria, ela me encomendou 15 panos de prato. Pode ser até o João que vende pano de prato mesmo. Só que é tão fácil que ele vai chegar lá no barzinho, lá perto da casa dele, cara, vendi hoje 15, eu fui para vender 15, vendi 45. Como? Não, cheguei no condomínio lá, fui entregar para uma cliente minha e acabaram deixando eu entrar, porque lá nós temos um problema sério, que quem libera a entrada nos condomínios que nós temos na Zona Leste é o próprio morador. Então assim, não temos a checagem. O interfone, a pessoa ligou, é o José, a voz é parecida, então pode entrar. Eu vou na casa de fulano de tal. São procedimentos que acontecem que ali está há anos. Para tentar conscientizar o condômino a não fazer mais isso, é a famosa gentileza. Eu quero segurar o portão para aquela pessoa que está vindo, não conheço. Você vai entrar? Vou. Não ia entrar, mas eu vou. Segurou, eu tô indo. Eu tô dentro. Já tô dentro. Então, assim, muitas vezes a falha está no procedimento, que é a pessoa. Então, assim, o que nós temos que é comunicado, é orientar, é mandar um áudio no grupo, na lista de transmissão, porque eu uso lista de transmissão. Gente, aconteceu isso no condomínio, vamos atentar a segurança, conscientizar. Se a pessoa vai fazer ou não, aí entra a notificação. Depois desse áudio, depois de um procedimento que você já viu que aconteceu no prédio vizinho, para não acontecer no nosso, você já orientou essas pessoas, aí começa a advertência. Porque ela está indo de afronta à segurança do condomínio e trazendo risco a todos, inclusive para ela. E aí o que acontece? Você começa a notificar ela, aquele dia você deixou aquela pessoa entrar estranha. Você identificou a falha. Vai ter outras falhas? Vai ter em outros condôminos, mas você orienta. Aquela pessoa repetiu de novo a falha. Aí é notificação. Não aconteceu nada, mas é notificação. Você deixou o Joãozinho do pano de prato entrar. Notifica. Persistiu? Multa. Aí, infelizmente, está comprometendo a segurança de um todo. Você vê, e é importante, né, esse cumprir desses procedimentos, que hoje o condomínio também ele tem, vamos dizer assim, como todos nós, né, cidadãos, a gente tem o acesso ao direito, né, a gente tem acesso à ideia das nossas legítimas defesas constitucionais, entre elas a ampla defesa, o contraditório. Mas esse ponto que você traz, Eliseu, me chama muita atenção, porque no dia a dia é importante que a gente tenha a gente fala tanto de procedimento, mas se a gente não tiver o procedimento, até mesmo no momento de a gente tomar as advertências, tomar as punições que são necessárias, a gente acaba pulando procedimentos e aí a gente tem lá na frente uma ação de anulação de multa e assim por diante. Mas eu acho que essa conscientização é sempre muito importante. O Eliseu trouxe isso aí de forma muito clara e é o que eu vejo realmente no dia a dia. Às vezes o que acontece, você acaba dando uma medida errada para uma determinada atitude. E às vezes a gente lida com síndicos que eles têm medidas diferentes para pessoas diferentes. Então, dependendo quem cometeu, é uma situação. Dependendo de quem cometeu, é outra situação e é uma advertência para eles. Não, mas isso aqui é multa direta. E fica muito difícil você viabilizar o caso a caso, né? Mas eu acho que o procedimento aí que o Eliseu traz, ele é muito importante. Fica à vontade. Virada de chave. Eu tenho complementando aí a falácia do Eliseu, eu já vou na tecnologia.
Aqueles 4 pilares, tá? A partir da hora que eu tenho uma tecnologia no condomínio, eu tenho tudo isso que vocês estão falando na palma da mão. Eu não vou. Você tem hoje uma portaria eletrônica, você tem um sistema tecnológico adequado no seu condomínio, o seu visitante não vai ficar esperando tanto tempo. Você tem várias formas de liberar esse visitante seu pai, sua mãe, seu parente, seu visitante, seu namorado, não importa quem. Hoje a tecnologia está muito fácil assim, e disponível através de grandes empresas. Então, hoje, a virada de chave é ter tecnologia no seu condomínio. A virada de chave hoje para os condomínios é isso. Quer multar? A própria tecnologia vai te dar subsídio para você multar. Vai dar subsídio para você notificar. Vai dar subsídio para você comprova. Até para você mover uma ação contra um morador, contra o condomínio, contra um prestador de serviço dentro do condomínio. Então eu acho que hoje a virada de chave para condomínio, até mesmo para o carona, até mesmo para o visitante, até mesmo para o prestador de serviço, é a tecnologia no condomínio. Uma portaria muito bem desenhada, uma tecnologia muito bem desenhada, um software muito bem escolhido. Você não tem como ter nada. Vai reduzir em torno de quase 80% essa problemática que nós temos nos condomínios. A virada de chave é tecnologia em condomínio. Se você não tem isso, nós vamos estar alimentando um câncer eternamente. Curado desse câncer, a receita, tecnologia e mais os 3 pilares falados anteriormente. Pessoal, o papo está muito gostoso, mas já estamos a encerrar. E eu queria deixar aqui umas mensagens também, finalizando, e depois vou pedir para cada um também passar a mensagem final. Mas eu acho o seguinte, não existe segurança 100%. Treinamento, como o João Sá sempre ressaltou, é importante. Só que eu acho que o mais importante também é testar toda a segurança. Então, síndico, simule aí uma invasão, simule, né, para ver se o seu porteiro está preparado. Então, eu acho que a simulação é muito importante. Fazer o teste real na prática. E o brasileiro também é um povo muito solidário, né? E quando ele sai da residência, né, da casa, e vai para um condomínio, ele espera comodidade, ele espera segurança, que muitas vezes ele não vai ter. E aí vem aquele negócio, né? Poxa, ele quer deixar o outro entrar, né? Ele abre para o outro entrar. Ele pode continuar fazendo isso. Porém, não abra a porta. Deixa ele, né, abrir primeiro. Porque se ele é morador, ele tem a chave, tem a digital, tem a facial. Então, fica aí uma dica que eu acho que é importante, né? Deixa ele passar na frente, entrar na frente. Porque se ele for humilhante, se não for morador, ele não vai conseguir entrar. Certo? Então, essas daí acho que são as minhas considerações finais. Não existe realmente segurança 100%. Realmente é complicado. Vamos aqui 1h32, Dr. Tiago. E foi um papo gostoso, né? E isso vai ter continuidade, viu? Então, João Sá, suas considerações finais. Primeiramente, quero agradecer a você, Horácio, Dr. Tiago e Eliseu e todos os internautas que estão aqui participando aí dessa podcast aqui da Empresários Brasil. Parabéns a vocês que estão participando. Vocês hoje ganharam conhecimento. Parabéns a você. Você merece realmente ter aí todos esses conteúdos, todas essas questões esclarecidas a você. Tem alguma dúvida? Deixa aí toda a minha rede social à disposição de vocês, né? O meu Instagram, até mesmo o meu Face, meu LinkedIn. João Sá está disponível aí nas redes sociais para esclarecer dúvidas, para trazer mais conhecimentos. Precisa de uma avaliação, de um teste para o seu condomínio? Procure um especialista de segurança que nós vamos indicar a empresa de segurança adequada para prestar esse serviço, para fazer um diagnóstico, para fazer uma análise de risco e até mesmo indicar a empresa de forma assertiva para você ter uma segurança mínima necessária para o seu condomínio residencial e comercial.
Conte sempre aí com o especialista João Sá, especialista em segurança do território nacional. Muito obrigado, João Sá. Agora, Eliseu, suas considerações finais. Gente, foi uma honra aqui participar da Empresários Brasil nesse podcast. Volto a dizer que essa mesa está farta de conteúdo. Então, assim, foi uma honra estar nessa manhã com vocês, participando disso, com os internautas também. Eu posso deixar meu telefone de contato? Eu vou deixar meu telefone de contato. Quem quer entrar em contato com o Eliseu para conversar comigo, às vezes para trocar alguma ideia, algum procedimento que você fez no seu condomínio que acha legal eu trazer para a Zona Leste, e isso é importante, essa troca de conteúdo, de conhecimento. 11 98644 9872. Tá? E o Instagram é Eliseu, síndico profissional. Vamos lá, vamos unir forças, trazer conteúdo para esse momento nosso. E é uma honra estar aqui novamente. Muito obrigado, Tiago, Horácio, Sá, João Sá. Foi muito. Eu estou feliz. Eu que agradeço. E agora, para suas considerações finais, Dr. Tiago Natalio, o mediador de honra de hoje. Vamos lá. Primeiramente, agradecer ao Horácio pelo convite. Fiquei muito feliz quando soube que participaria. Tentei me preparar ao máximo para que a gente pudesse tirar o máximo de informação dessas duas pessoas maravilhosas que estão aqui junto com nós. Gostaria de deixar também as minhas redes sociais, Thiago com H, Natalio de Souza, Instagram, Facebook, assim por diante. Gostaria de deixar aqui o agradecimento aos síndicos que nos acompanharam, e faço esse agradecimento em nome de uma das pessoas que a gente tem muito carinho aí, que é o Antônio Tavares, um síndico aí excelente no mercado também. Gostaria também de deixar um agradecimento aí para minha família, que sempre nos acompanha. Deixei aqui, tenho certeza que vai ouvir daqui a pouquinho, o Pedro, o meu filho de 3 anos, e a Laura de 6 anos. E às vezes quando eles assistem a gente, eles sempre falam assim: papai, você nunca deixou um beijinho pra mim. Então vou aproveitar esse podcast aqui hoje, que a gente tá na casa do nosso amigo aqui, para poder fazer isso. Também, obviamente, para minha esposa, que sempre me auxilia muito, e sem nós termos o apoio da família, a gente não consegue absolutamente nada. E deixo aqui o agradecimento de forma especial para vocês também, por ter feito esse bate-papo, e estou sempre às suas ordens, meu amigo. Eu que agradeço mais uma vez, grande parceiro, Dr. Tiago Natalio. Bom, pessoal, quarta-feira, 8 de fevereiro, às 9h30, mais um podcast condominial. O tema será o síndico como gestor e líder. Teremos aqui como mediadora de honra a doutora Ana Luísa Pretel, e como convidados o síndico profissional Robério Cavalcante e a especialista em liderança e carreira, a senhora Juliana Ruas. Então espero vocês na próxima quarta-feira. Bom, quero deixar um abraço carinhoso a todos os síndicos, a razão deste podcast. Agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha esposa, doutora Cristiane Oliveira, né, doutor? Porque agora Tem uma Sara Oliveira. Então, estamos aí. Um beijo para ela, para minha família toda também. E eu quero dizer, síndico, o que nós fazemos aqui na Empresários Brasil é por amor e carinho a vocês. É isso daí. Muito obrigado de coração a todos vocês. Nós que agradecemos. Um grande abraço. Grande abraço a todos. Grande abraço a todos. Fique com Deus aí. Beijo no coração.